Olá, alunas, muito boa tarde para vocês, boa noite para quem está me vendo à noite. Hoje nós vamos retomar a nossa aula sobre normas da ABNT, tá bom? Só para lembrar que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Para vocês que fizeram a atividade, parabéns para vocês, tá? Como eu já disse, nós estamos recapitulando uma atividade que nós já fizemos aí no início do bimestre, mas nós precisamos recapitular porque vocês vão precisar desse conhecimento revisado para poder aplicar nos trabalhos que estão sendo feitos, né? Principalmente aí o artigo final, tá bom? Então, gente, qual que é a ideia? Nós falamos sobre as normas básicas da ABNT, que era a paginação, que era a folha, né, as margens, né, o tamanho da letra, o espaçamento, tipo de letra. Então, tudo isso aí já ficou bem claro na aula anterior, né? E principalmente a questão a questão do justificar o texto, né, para não ficar aquele texto quebrado. Então, tudo isso aí são informações importantes para a formatação de um trabalho acadêmico, tá bom? Outra coisa que é bacana, porque muitas pessoas ganham dinheiro formatando trabalhos. Pessoas que cobram por página. E essas pessoas que cobram por páginas são os trabalhos acadêmicos. E as pessoas têm dificuldade de formatar os trabalhos e eles pagam muitas pessoas por aí para poder fazer esse tipo de formatação, né? É ilegal fazer isso? Não, não é ilegal, né? Não tem nada a ver. O problema é que você precisa aprender a fazer a sua formatação, né? Mas enfim, deixa eu falar para vocês agora. Estou vendo aqui que nós vamos agora falar sobre as citações, porque também já foi um assunto que nós abordamos das aulas anteriores, e agora vamos falar sobre a citação de um trabalho acadêmico, né? A citação, ela é importante porque ela é a menção ou a fala do autor, né? Como eu já disse nas aulas anteriores, e como tem alunas novas que entraram depois, né? E aí eu repito daí a importância de recapitular esse assunto, né, para que as pessoas possam fazer essa atividade sem dificuldade na hora de argumentar o referencial teórico do artigo, na hora de fundamentar a visão de um autor, né? Como que se faz essa citação direta, a citação indireta, tá bom? Então vamos lá. A citação, primeiro vamos definir, né, o que é a citação, tá? A citação deixa eu abrir aqui para vocês, bibliográfica, é a menção no texto de uma informação colhida, ou seja, retirada de outra fonte com o objetivo de esclarecer, ilustrar ou sustentar um assunto apresentado. Gente, então a citação é como que se... Deixa eu dar um exemplo bem prático para vocês aqui, tá? É como que se eu estivesse contando uma história e eu, por si só, não teria autonomia para poder transmitir credibilidade naquilo que eu estou falando. E aí eu pego alguém e falo assim: vem aqui, João, fala para ele o que aconteceu ontem às 10 horas da tarde. Aliás, perdão, às 10 horas da manhã, em tal lugar, naquele assunto. Fala para eles.
Aí o João vai lá e fala, não, realmente aconteceu isso, né? Então, quando eu estou falando no texto, quando eu estou escrevendo no texto, é uma coisa. Agora, quando eu cito um autor, principalmente autores renomados, conceituados, que são autoridades no assunto, a conversa muda. É por isso que nós chamamos de esclarecedor, né? De que ilustra e que sustenta o assunto, né? Porque eles são autoridades no assunto. Então, se eu estou falando sobre o autismo, se eu estou falando sobre cegueira, se eu estou falando sobre a nova pedagogia, eu preciso recorrer a autores que são autoridades no assunto, e aí eu posso até falar, fazer introduções, fazer a entrada, né, do assunto, mas quem vai sustentar são os autores. E é por isso que quando eu vou citá-los, eu digo, segundo o autor fulano de tal. Né? Por quê? Porque são eles que são autoridades no assunto, tá bom? Então, pode se apresentar no texto ou em nota de rodapé. Gente, ficou claro então para vocês o que é uma citação, né? Eu espero que sim, tá? Eu tenho muita preocupação de que vocês aprendam isso, não decorem, mas que aprendam de fato a importância, né, de dominar, né, a questão da citação. Vamos então agora para a nossa informação importante, porque esse autor, ele escreveu em algum lugar, em alguma data, em algum livro, e esse livro tem uma página. Então, eu posso me referir a esse autor pelas identificações de autor e data, tá? E aqui tem até uma explicação dizendo o seguinte, que citar é como testemunhar num processo, tá? Quem conhece de processo aí sabe disso, que é preciso usar essas referências. Quem já foi em alguma igreja católica ou evangélica sabe que às vezes o pastor lá, o pregador, o padre está pregando e às vezes ele está falando sobre um assunto, ele é o mediador do assunto, mas para dar credibilidade naquilo que ele está dizendo, aí ele vai dizer, segundo escreveu Lucas capítulo de número 15. Então, é uma citação, porque ele está pregando a verdade, ele está falando realmente o que está no livro, na Bíblia. Mas quando ele se refere a uma citação mais específica, né, segundo está escrito em Mateus, Lucas, capítulo 15, no versículo de número 12, então ele começa a ser específico e aquilo dá credibilidade. Quando ele cita o versículo, né, então se nós fôssemos escrever, nós colocaríamos entre aspas. Por quê? Porque não é mais o pastor que está falando, não é mais o padre que está falando. Agora quem está falando é o texto citado na Bíblia, ou seja, o que estava lá, ele fez uma transcrição, o que nós vamos chamar depois de transcrição literal, certo? Ou seja, uma citação direta, porque ele citou exatamente como está no livro, na Bíblia. Não houve uma paráfrase, ou seja, não houve uma interpretação com as próprias palavras, certo? Então ficou claro? Então, quando nós vamos nos referir a um autor de um livro, a regra é muito clara em dizer que esse autor precisa ser reconhecido pelo seu sobrenome, tá? Meu nome é Vanner Matos. Se eu tivesse algum livro escrito, quando alguém fosse se referir ao meu trabalho, ao meu livro, né, e à minha pessoa, então seria Matos 1985, página 126.
Então, sempre pelo sobrenome. Ficou claro isso também? Pode ser perguntinha de prova, inclusive, tá? Pode ser perguntinha de prova. Então, vamos lá. Ficou claro o que é citação. Citação, então, é a reprodução, tá, de um trecho de forma integral ou parcial, né, da fala de um autor, né, com o objetivo de sustentar ou dar credibilidade naquilo que está sendo discutido no momento, tá? Isso é fato. Bom, então nós vamos falar agora daquilo que eu já inclusive fiz, dei uma pincelada para vocês, que é a citação direta. Tem três formas de reconhecer esta citação, tá? Citação direta, citação literal ou textual. É a mesma coisa, é a forma de que você vai identificar uma citação que foi retirada na íntegra, ou seja, não foi parcial. Aliás, não foi traduzida, não foi reinterpretada, reescrita, não. Foi exatamente como o autor disse. Então, agora, isso aqui é importante, ó, presta atenção. Se esta citação, que ela é literal, que ela está na íntegra como o autor escreveu, tiver até 3 linhas, 1, 2, 3 linhas dentro do texto, ela vai com aspas duplas, tá? O que é isso? Aqui, olha, ó, tá vendo, ó? Aspas, opa, cadê? Volta lá. Aspas e aspas. Por que se tem aspas? Primeiro, para identificar que aquela fala não é do autor da monografia, do artigo, do trabalho acadêmico. Aquela fala é de alguém, e esse alguém precisa ser identificado, certo? Este alguém precisa ser identificado. Então, sempre que esta citação tiver até 3 linhas, ela virá no corpo do texto, seguida de aspas e com a sua respectiva identificação. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, olha, preste atenção, isso aqui é muito importante. Quando a identificação do autor vem no final do texto, a regra é clara em dizer que o autor ele vem com seu sobrenome em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, entre aspas, entre parênteses. Olha a diferença desta citação para esta citação aqui, a segunda, tá? Ou a terceira. Observa que o autor ele veio, Derrida, né? Ele veio no final da citação, a identificação dele, seguida de ano e página, tá? A questão é que ele veio em caixa alta. Agora, quando a identificação do autor vem primeiro, aí ele vem fora do parêntese e apenas dos parênteses e apenas ano e página estão dentro dos parênteses. Confere aqui, certo? Então seria a questão de eu dizer assim, segundo Derrida, já seria ao contrário, Derrida fora do parêntese e o ano e página dentro do parêntese. É o que diz a regra. Deu para entender, gente? Tá claro? Tá confuso ou não? Volta o vídeo e observa novamente. Então, quando a citação é no final da fala do autor, a regra é esta aqui. Quando a identificação vem antes, então a regra é essa aqui. Pode ser com 2 autores ou com um autor, tá? Eu posso também, a regra me permite, aliás, a norma me permite, né? Uma regra, uma norma, que eu posso pegar parte do texto desde que eu utilize esse recurso, que são os colchetes, né? 3 pontos, fechando, dizendo, olha,
existem textos para trás, porém o que me interessa é isso aqui. Aí eu abro aspas, faço esse procedimento, tá? Não tem problema nenhum. Então, quando eu faço a identificação do autor, de acordo com Sá, segundo explicou Sá, ou segundo explicou Derrida, ou segundo explicou Oliveira e Leonardo, eu não tenho dificuldade nenhuma, desde que eu faça a sua devida identificação do autor, tá? Bom, gente, eu vou explicar daqui a pouquinho, quando ultrapassa as 3 linhas, que eu imagino que alguém deve ter feito esta pergunta, né? E quando ultrapassa as 3 linhas? Nesse caso aqui, a citação está dentro do corpo do texto, tá bom? O que é uma citação com mais de 3 linhas? Agora, vou explicar para vocês. Se ela tem mais de 3 linhas, olha, se ela tem mais de 3 linhas, se ultrapassou 4 linhas ou mais, é preciso fazer uma identificação, né, dessa citação. Não vai mais precisar usar aspas, tá? Não vai mais precisar usar aspas, porém, você vai fazer um recuo de 4 centímetros da margem, tá? Aqui, ó, você vai pegar da margem esquerda e vai para a direita. E a letra menor, tamanho 11, Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês o que seria isso, Então, vocês que estão aí me acompanhando, se vocês pegarem, aqui, ó, vou pegar esse texto aqui, fazer uma aplicação prática para vocês aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue, eu acredito que sem problema, né? A gente consiga assim fazer. Olha aqui, olha, eu tenho até uma matéria aqui, vamos lá, do Sindicato Rural aqui. Então aqui, talvez essa aqui fosse a minha citação, olha, tá vendo? Fosse a minha citação. Então, bom, já que eu já peguei aqui, esqueci que eu falei, eu já peguei lá, essa aqui tá em outra cor. Deixa eu dar isso, tá aqui. Então, essa aqui seria a minha citação, olha, que está em negrito aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, agora, dar o recuo, olha, de 4 centímetros, que é o que a regra diz, olha. Aí ele vai vir inteiro, tá vendo? Ó, vai vir inteiro. Vou colocar o espaçamento simples. Olha que interessante, ó, ficou simples, tá vendo? Ó, já as entrelinhas, né, estão simples. E aí eu vou diminuir agora o tamanho. Bugou aqui, peraí. Vou diminuir o tamanho da fonte, que a regra também me pede. Aí agora vamos deixar com 11. Tá vendo? Olha lá. E não é negrito, né? É isso. Pronto. Aí. Então, houve uma identificação agora dessa citação. Eu sei que ela ultrapassava as 3 linhas, como vocês viram. Vou dar o Ctrl Z agora para facilitar para vocês verem. Viu? Ultrapassou 3 linhas. Se ela tivesse até as 3 linhas, então seria isso aqui, olha. Seria isso aqui e não dá o tab, seria isso aqui, tá? Dentro do corpo do texto. Mas como ela ultrapassou, então o procedimento é aquele. Ficou claro, gente, o que é a citação direta? A citação direta quando ela ultrapassa as 3 linhas, tá bom? Então, citação no texto com mais de 3 linhas, ser destacada com recuo da margem esquerda com a letra menor do que o texto utilizado, sem aspas e com espaçamento simples. Certinho aí? Sem problema? Bom, a citação indireta, essa aqui é simples, muito simples, é a transcrição livre. O que é livre? É você
ler o texto, consultar o texto, entender o texto e aplicar com as suas palavras o entendimento que você teve do texto. Agora observe, não é também um entendimento equivocado, distorcido e infundado. Você precisa fazer essa análise do texto, né, do que o texto disse. Vamos pegar um exemplo aqui sobre o autismo de novo, tá? Então, se eu li sobre o assunto, né, aí eu vou fazer uma fala, né, dizendo, olha, segundo o autor fulano de tal, o autismo se divide em várias categorias, sendo o grau leve, moderado e o severo e tal e tal e tal. Quer dizer, o que eu estou dizendo é fato, está no texto, só que estou falando com as minhas palavras. Principalmente quando eu estou escrevendo para um público talvez um pouco mais leigo, para um público que tem dificuldade talvez de compreensão de termos técnicos e tal, então eu vou fazer uma interpretação e vou reescrever. O autor continua sendo citado? Sim, continua sendo citado, a fala é dele. O que eu fiz simplesmente foi reinterpretar e colocar com as minhas palavras, mas o assunto central, né, a afirmação é do autor, continua sendo dele. Eu simplesmente fiz uma expressão para facilitar o entendimento, né? Por exemplo, né, João 3,16, vou pegar mais uma vez o exemplo da Bíblia, tá? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê e não pereça vai ter a vida eterna, né? Aí você vai, as pessoas, eu não sei o que é um unigênito, né? Aí você vai dizer, olha, porque Deus amou o mundo de uma forma tão grande, tão maravilhosa, que deu seu único filho. Aí não vai falar unigênito, primogênito, não. Você vai reinterpretar para poder, quer dizer, o assunto, o cerne do assunto é o mesmo, a base do assunto é a mesma. Só houve uma paráfrase, né? uma reconstrução, certo? Então, por isso que chama de citação livre, transcrição livre ou indireta. Tá bom? Eu vou repetir. O que não pode é você pegar um texto nada a ver, aliás, pegar o texto e fazer uma transcrição nada a ver, achando que é o suficiente. Não é. Tá bom? Então tá aqui, gente. Ficou essas 3 citações para vocês hoje, tá? Para vocês aprenderem. Aí, continuo falando. Citação no final da fala. Caixa alta, tá? Caixa alta, ou seja, letra maiúscula. No início, tá aqui, Martins, viu? Diferente. Ó, Castro 2006. E aí fica a critério, nem sempre colocar a página, mas se quiser, fica à vontade para colocar a página do livro, tá bom? Na indireta, geralmente não se coloca nas citações indiretas, tá? Mas fica a seu critério, tá bom? Beleza, gente? Olha, um beijão para vocês. Espero ter cooperado e vou passar atividade na próxima aula, tá? Passo atividade na próxima aula e vocês fiquem atentos aí, tá bom? Estou corrigindo a atividade de vocês, quem enviou. Quem não enviou, por gentileza, vou tentar refazer o prazo para que vocês possam emitir a nossa atividade, tá bom? Um forte abraço, brigadão para vocês.